Fala galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Felipe Torres. Eu tenho um curso preparatório de Direito Civil focado para a primeira fase e a gente sempre tem esse trabalho de resolução de questões da OAB. Hoje a gente está resolvendo a questão 38 do 13º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa é uma questão que ela é interessante, é uma questão que de certo modo é recorrente, versa sobre transmissão das obrigações. Vejam, no livro das obrigações, o legislador ele traz um tema específico, ele fala especificamente sobre a transmissão das obrigações, e ele trata de dois pontos, a cessão de crédito e a assunção de dívidas. Hoje, essa questão, ela versa especificamente sobre cessão de créditos, quando o credor ele cede o seu crédito para um terceiro. Cessão de crédito. Cedo o meu crédito para o terceiro. Diferente da assunção de dívidas, quando em uma assunção de dívida há uma assunção. Um terceiro ele assume a dívida do devedor originário. Aqui o credor ele cede. Na assunção de dívida, um terceiro ele assume a dívida do devedor originário. Aconselho a vocês darem uma olhada em assunção de dívidas, em particular do artigo 299 ao 303. Como eu disse, é um tema recorrente. Para essa questão, a gente vai tratar especificamente da cessão de crédito. Eu já peço para que a gente coloque a questão na tela, para que a gente possa começar a trabalhar e a desenvolver. Na tela, Tiago, questão 38, 13º exame da OAB. Obrigações e cessão de crédito. Olha a questão, galera. A transmissão de obrigações pode ser realizada por meio do ato denominado cessão, por meio do qual, aquilo que eu acabei de explicar para vocês, o credor transfere seus direitos na relação obrigacional a outrem, fazendo surgir as figuras jurídicas do cedente e do cessionário. Quem é o cedente, Felipe? Cedente é quem cede o crédito. Cessionário é quem recebe o crédito. Cedente é quem cede, cessionário é quem recebe. Constituída essa nova relação obrigacional, é correto afirmar que, veja, ele quer a alternativa correta, ele quer a afirmação correta. Vamos começar a ver cada uma das alternativas, começando pela letra A. Os acessórios da obrigação principal são abrangidos na cessão de crédito, salvo disposição em contrário. Olha, em regra, isso está correto. A cessão de crédito abrange os acessórios. Em uma determinada cessão de crédito, os acessórios vão seguir o principal. Isso é o que a gente chama de princípio da gravitação jurídica, e esse princípio ele se aplica à figura da cessão de crédito. Isso está no artigo 287 do Código Civil. Artigo 287, que está na tela de vocês, ele diz: salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito, abrange-se todos os seus acessórios. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito, abrange-se todos os seus acessórios. Logo, letra A é o gabarito. Letra A é o gabarito dessa questão. Óbvio que a gente vai começar a analisar as outras alternativas para procurarmos o que está errado. Não basta só trazer o gabarito, a gente tem que trazer todas as explicações necessárias para que a questão seja bem compreendida. E aí vamos dar uma lida na letra B. Olha o que diz a letra B, galera. O cedente responde pela solvência do devedor, não se admitindo disposição em contrário. O cedente responde pela solvência do devedor, não se admitindo disposição em contrário. Isso está errado. Vejam o que diz o artigo 296 do Código Civil. Salvo estipulação em contrário, o cedente ele não responde pela solvência do devedor. Então veja, quem cede um determinado crédito, em regra, não responde pela solvência, pela capacidade de pagar, de adimplir do devedor.
Essa é a regra. O cedente não responde pela solvência do devedor. A gente poderia até acrescentar nesse artigo, olha, o cedente não responde pela solvência do devedor perante o cessionário, que é aquele indivíduo que foi beneficiado com o crédito cedido. Logo, letra B está errada, a letra B está equivocada. Vamos ver o que é que diz a letra C. A transmissão de um crédito que não tenha sido celebrada única e exclusivamente por instrumento público é ineficaz em relação a terceiros. Vejam, nessa letra C, o examinador ele traz uma situação em que ele diz: se você quiser ceder um crédito, você vai ter que fazer essa cessão por instrumento público. O que é um instrumento público, galera? Escritura pública. Instrumento público é aquele que é feito pelo tabelião, que tem fé de ofício. Não é o caso. A gente vai ver que o artigo, olha, 288 do Código Civil, ele traz um formalismo que deve ser seguido, mas ele traz também a possibilidade da cessão de crédito ser realizada por um instrumento particular. É possível que essa cessão ela seja realizada por um instrumento particular. Então, quando o examinador ele afirma que essa cessão só pode ser realizada por um instrumento público, essa alternativa ela está equivocada. Vamos dar uma lida no artigo 288. Olha o que diz esse artigo. É ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não celebrasse mediante instrumento público ou instrumento particular, pode grifar aí no código de vocês, tá? Revestido das solenidades do parágrafo 1º do artigo 654. Solenidades do parágrafo 1º do artigo 654. Como eu tenho uma certa neurose por clareza, eu trouxe esse artigo 654, esse é o parágrafo 1º, para que a gente pudesse dar uma lida nele e ver exatamente o que é que diz. E vejam, esse artigo 654, ele versa sobre o contrato de mandato, sobre a procuração. Por esse artigo, em seu parágrafo 1º, ele diz: um instrumento particular deve conter o quê? A indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga, com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Percebam que o legislador, o que é que ele faz? Ele diz, olha, na cessão de crédito, todo o formalismo para a procuração, para o contrato de mandato particular, deve ser seguido. Então, tudo que a gente acabou de ver aqui, a indicação do lugar, a qualificação, a data, o objeto, a designação e a extensão, deve estar presente em uma cessão de crédito realizada por um instrumento particular. Resumindo a ideia, a cessão de crédito pode ser feita ou por instrumento público ou por instrumento particular, contanto que ele siga toda essa formalidade, todo este formalismo. Então, a letra C está errada, quando ela diz que só pode ser feita por um instrumento público. Seguindo, para que a gente possa finalizar a resolução da questão, a letra D diz: o devedor ele não pode opor ao cessionário as exceções. O que são exceções, galera? Em direito civil, exceções são defesas. Toda vez que vocês lerem em uma determinada prova exceção significa defesa. Então, leiam da seguinte forma: o devedor não pode opor ao cessionário as defesas que tinha contra o cedente no momento em que veio a ter conhecimento da cessão. Galerinha, isso é falso. Isso é falso. A regra é a que está no artigo 294, que diz exatamente: o devedor ele pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. A regra é que o devedor ele pode opor todas as defesas que ele tinha contra o cedente, ele pode opor ao cessionário. Ok? Volta para mim. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ficado bem clara a resolução dessa questão. Quem gostou, curte, comenta, envia dúvidas, tá? Pode me procurar no Facebook, pode encaminhar e-mail, tem o nosso material aí para que vocês possam ter acesso e cada vez mais ter condições de estudar e aprofundar, aumentando sempre o seu conhecimento. Valeu pela atenção, um abraço e até a próxima.